Na aula anterior, falamos sobre termometria, que é a parte da termologia voltada para o estudo da temperatura, dos termômetros e das escalas termométricas. Temperatura tem a ver, como vimos, com o grau de agitação das partículas. Maior grau de agitação das partículas significa maior temperatura, como vemos aqui nesta figura. As partículas muito agitadas estão associadas a uma alta temperatura deste corpo. Quando o movimento das partículas diminui, isso significa que o corpo está mais frio. Para medir a temperatura, usamos um instrumento chamado termômetro. Os termômetros dispõem de escalas termométricas, cujas mais conhecidas são a Fahrenheit, Celsius e Kelvin, como já vimos na aula passada. Vimos também os chamados pontos fixos, que são usados para calibrar os termômetros, que são o ponto de fusão da água, o momento em que o gelo se funde para transformar-se em água, e o outro ponto fixo é o ponto de ebulição da água, quando a água transforma-se em vapor. Isso corresponde à temperatura de 100 graus Celsius. Na aula anterior também vimos a conversão de escalas termométricas, como converter, por exemplo, de grau Celsius para grau Fahrenheit. Eu aproveito, inclusive, pedir para vocês corrigirem aí no livro de vocês. Na semana passada passou despercebido e tem um erro aí nesta fórmula. Aí está escrito 2, né? Na verdade é 9, aqui onde está indicado. Tá? Então vocês vejam aí, por favor. Também vimos a respeito de dilatação térmica, que é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. Vocês lembram daquele exemplo que demos do viaduto, né? E a grandeza que mede a facilidade de um material dilatar ou contrair se chama coeficiente de dilatação. Então, cada material tem o seu coeficiente de dilatação, que indica se ele dilata mais facilmente ou menos facilmente. A dilatação térmica dos sólidos que nós vimos, ela pode ser volumétrica, superficial ou linear. Acho que vocês lembram bem disso. Agora, na aula de hoje, a gente muda um pouco de assunto. Vamos falar agora sobre calor, que é a calorimetria, que é o estudo das trocas de energia térmica que ocorre entre dois ou mais corpos de temperaturas diferentes. Eu grifei aqui essa parte de corpos de temperaturas diferentes, tá? Porque vai ser importante você lembrar desse detalhezinho aqui. Não é? Essa troca de energia térmica, que a gente vai chamar de calor, ela ocorre quando dois ou mais corpos estão em temperaturas diferentes. Tá? Então, calor é a energia térmica que transita, que passa de um corpo para o outro, entre dois ou mais corpos a diferentes temperaturas, a fim de colocá-los em equilíbrio térmico, fazer com que eles fiquem com a mesma temperatura. Fica fácil aqui através dessa gravura, onde vemos aqui uma xícara de chá a 65 graus Celsius e um recipiente contendo água a 15 graus Celsius. Então são corpos que estão a temperaturas diferentes, mas eles ainda não estão em contato. Tem um esquema aqui mostrando o estado de agitação de suas partículas. Então o corpo que está a 65 graus Celsius, ele tem suas partículas assim mais agitadas. Quando colocamos essa xícara dentro da porção de água que está a 15 graus Celsius, os dois corpos então entram em contato, eles estão em temperaturas diferentes, então começa a ocorrer essa troca de energia térmica entre os dois corpos, de maneira que, passado um certo tempo, eles atingem o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então o estado de agitação de suas partículas torna-se idêntico, ou seja, eles assumem a mesma temperatura. Neste momento não existe mais calor. O calor só existe no momento em que eles estão em contato e que suas temperaturas são diferentes. O calor ele se transfere espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. É importante verificar isso. O calor sempre ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio.
e flui até que a temperatura deles se igualem, atingindo o equilíbrio térmico. Eu coloquei aqui o espontaneamente, né, porque existem certas máquinas que removem ou adicionam calor, né, a um sistema, mas à custa de energia, como por exemplo o ar-condicionado, a geladeira, né, e outros. Mas assim, o calor ele se transfere espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio, tá certo? Agora, o calor ele se propaga, né? A transferência de calor entre os corpos é chamada de propagação do calor. E ele pode ocorrer de três formas diferentes, que são conhecidos como condução, convecção e irradiação. São essas três formas aqui. A gente vai ver isso mais em detalhes logo adiante. Por exemplo, a propagação por condução, né? Na condução, a agitação, ou seja, a energia térmica, ela é transferida de molécula para molécula, conduzindo o calor de uma extremidade do objeto até a outra. Nessa figura aqui a gente pode ver um exemplo onde temos aqui, olha, uma panela, né, que está sendo aquecida pela chama de um fogão, né? Dentro da panela tem um alimento. Se a gente introduz aí dentro da panela uma colher metálica, né, então começa a ocorrer esse fenômeno de condução. O calor do fundo da panela, né, começa a propagar-se através da colher metálica de partícula para partícula. Vejam, as partículas que estão mais próximas, né, ao fundo da panela, elas começam a se agitar e vão propagando essa agitação para as outras partículas, né, que estão menos agitadas, né, as partículas aqui mais na extremidade estão menos agitadas. E esse calor vai se propagando de uma maneira tal que chega a um certo ponto que a pessoa já não pode mais pegar essa colher aqui pelo cabo, né, porque vai estar muito quente mesmo. Tá? Então esse tipo de propagação, né, que depende do material para se propagar, é chamado de propagação por condução. Tá? Ele propaga-se de molécula para molécula e ocorre sempre em materiais sólidos. Tá? É importante a gente distinguir isso, porque nós vamos ver outro tipo de propagação que não é através de materiais sólidos. Na propagação por condução, existe um fenômeno que a gente chama de condutividade térmica. Por quê? Isso porque alguns materiais conduzem calor de forma mais rápida do que outros. Aqui nessa foto nós temos uma pessoa usando uma bota de borracha, né, para caminhar sobre a neve, e aqui a gente tem uma barra metálica, né, fumegante aqui, né, ela aquecida, superaquecida, né, e são materiais diferentes e eles conduzem o calor de forma diferente também. Então os condutores térmicos, eles conduzem bem o calor, como os metais, geralmente os metais, né? O alumínio, o aço, o cobre e outros metais, eles são bons condutores térmicos. Existem outros materiais que são chamados de isolantes térmicos. Por quê? Porque eles dificultam a propagação do calor, como por exemplo a borracha, a madeira, os tecidos, o ar seco, entre outros. Né? Aqui no caso do homem com botas de borracha, a borracha está funcionando como um isolante térmico para que os pés da pessoa não perca calor, né, para a neve. Então ele vai funcionando aqui como um isolante. Aqui nós temos uma panela metálica, uma panela de ferro aparentemente, né, mas o cabo e este objeto aqui para pegar a tampa da panela, eles são feitos de madeira, né, porque a madeira aqui ela dificulta a propagação do calor. Ela funciona como um isolante térmico, de maneira que a pessoa que manusear essa panela não vá se queimar. Tá? O outro tipo de propagação é a propagação por convecção. Na convecção, o calor se propaga, observem bem, através do movimento de moléculas, devido à diferença de densidade, formando correntes de convecção. Tá? Vamos entender bem isso. Olha. A convecção depende de um meio material, né, porque são as moléculas que vão se movimentar. Ela propaga-se pelo movimento de moléculas ocasionado por diferença de densidade e forma correntes de convecção.
né? Vamos entender essa questão aqui de diferença de densidade, né? À medida que o calor é adicionado aqui a esta região do líquido que está dentro da panela, dentro da chaleira, né? Essas moléculas elas se aquecem e vão ficando menos densas, portanto elas sofrem menos ação da gravidade, elas tendem a subir, enquanto que as moléculas que estão aqui ainda, digamos, em temperatura menor aqui na superfície, elas são mais densas, então elas tendem a descer, e isso forma uma corrente, né, uma circulação, que a gente chama de corrente de convecção. Tá? Isso vai ocorrer de maneira até um ponto que todas as moléculas, evidentemente, vão atingir uma mesma temperatura, né? E se nós continuarmos fornecendo calor, ela evidentemente vai ocasionar a evaporação da água. Tá? As correntes de convecção elas só podem formar-se em líquidos e gases, né? É claro, porque não há assim, movimentação de moléculas em corpos sólidos. Então tem que ser realmente em líquidos e gases. O aumento da temperatura provoca um afastamento das partículas dos líquidos e dos gases, reduzindo sua densidade. Essas substâncias, ao se tornarem menos densas, sofrem menor ação da gravidade, conforme eu falei, né? Então, por esse motivo, as substâncias aquecidas tendem a se deslocar para cima, no sentido contrário ao da gravidade, dando lugar para substâncias menos densas, mais frias, e forma-se então a corrente de convecção. Tá? Esse fenômeno ocorre quando a gente observa assim, a chamada brisa marítima, né? Por um fator que a gente vai estudar depois, a temperatura da areia da praia, né, da terra, em relação ao mar, ela é maior, né, durante o dia. Então isso forma uma corrente, né, de ar chamada brisa marítima. Tá? À noite essa brisa se inverte e passa a ser uma brisa terrestre. Bom, a outra propagação, o outro método de propagação é chamado propagação por irradiação, ou radiação também pode-se dizer. Esse processo ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas. Vamos entender isso, né? Todo corpo que estiver em uma temperatura acima do zero absoluto vocês lembram, a gente falou na aula passada, né? Significa 0 Kelvin, a temperatura assim, mais baixa, digamos assim, da natureza, né? Então, todo corpo que estiver com a temperatura acima do zero absoluto, ele emite radiação térmica, que são ondas eletromagnéticas capazes de transferir energia térmica. Então, como as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para se difundir, essa propagação também ocorre no vácuo, como é o caso do calor que recebemos do Sol. Então nós recebemos calor do Sol, evidentemente ninguém precisa estar em contato com o Sol, né? O calor do Sol ele se propaga até nós através de ondas eletromagnéticas, tá? Esse processo de irradiação. Um outro exemplo que a gente vê é a irradiação que percebemos nas fogueiras, né? O fogo, assim como o Sol, emite radiação que não podemos ver, mas conseguimos sentir. Então, só de a gente aproximar as mãos assim próximo a uma fogueira, nem precisa estar muito próximo, né? A gente já sente que está havendo aí uma transferência de calor. Bom, no próximo vídeo a gente vai ver assim, os vários tipos de calor.